Queridos, boa noite na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Samuel Brito, pastor da Igreja Fé para Todos em São Gonçalo, e todas as quartas-feiras, porque ainda não reabrimos a igreja às quartas-feiras, temos essa live comigo aqui da minha casa. Temos aqui algo da Palavra de Deus para você, que primeiramente serviu para mim, para eu poder falar para vocês, e depois nós vamos estar orando por você. Então é um prazer ter você aí. Quero dar a paz do Senhor Jesus Cristo a todos os membros da Igreja Fé para Todos e a você que está nos sintonizando. Você pode ter a sua igreja, você pegou essa live por acaso, ou o Espírito Santo te levou para isso. Vamos ter aqui uma hora onde teremos os louvores e também a meditação na Palavra de Deus, e vamos orar depois por todos. Então você que precisa de uma bênção de Deus, de um milagre de Deus, não sei como foi o seu dia hoje, manhã, tarde, não sei como foi a sua noite de ontem para hoje, mas eu quero dizer a você que nós temos um Deus que nos ama, que te ama, que quer fazer realizar na sua vida todas as promessas dele que ele tem para nós humanos. Então entra nessa live, como você já está, coloca o seu nome, o seu pedido de oração. A minha esposa vai estar anotando todos os pedidos e no finalzinho a gente vai estar orando juntos, declarando bênção de Deus sobre a vida de todos vocês. A Igreja Fé para Todos em São Gonçalo, ela se encontra aqui no município de São Gonçalo, uma cidade metropolitana do Rio de Janeiro, e o nosso endereço é Avenida Presidente Kennedy, 1771, ao lado da Praça de Nova Cidade. Começamos há um mês os nossos cultos presenciais somente aos domingos. Temos tomado todas as precauções para não ter ninguém ter risco à sua saúde, pois sabemos que a Covid ainda está atuando muito forte no nosso país, no nosso estado e no nosso município. Mas temos feito tudo aquilo que tem nos mandado fazer. Não se pode entrar ninguém sem máscara, temos tapetes que higienizam os sapatos, temos o álcool gel, não podem entrar de máscaras, não pode entrar sem máscaras, desculpa, e os nossos sanitários estão todos higienizados, a nossa igreja está toda higienizada e temos tomado todas as medidas para que você possa vir à nossa igreja, separação, e ainda não estamos abrindo para as crianças, porque não convém a gente ter o departamento infantil funcionando. Mas a nossa igreja está aberta todos os domingos, 9 horas da manhã, e tomamos a atitude de mudar o nosso horário, que era 19 horas, para as 17 horas, 5 horas da tarde. Estamos nos adaptando a esse horário de 5 horas da tarde. Mas pela manhã, 9 horas da manhã, e nesse domingo, nós vamos ter um domingo com a unção com óleo. Eu, quando anunciei essa semana que ia fazer a unção com óleo, logo me ligaram: pastor, como é que o senhor vai ungir? E as precauções, como é que vai ser o contato? É uma maneira muito especial que eu vou estar usando, e todos que quiserem serão ungidos com óleo em nome do Senhor Jesus Cristo, e tenho certeza que todos que forem domingo pela manhã sairão dali abençoados pelo poder que há no nome de Jesus. Hoje, quarta-feira, um dia muito especial, principalmente para mim, para minha casa, para minha família, pois hoje a minha esposa completa mais um ano de vida, a irmã Cora. Ela hoje está feliz, está completando mais um ano de vida, e graças a Deus por isso. Estamos soprando as velhinhas, estão com bolinhos, a gente não pode receber os familiares, mas Deus tem nos abençoado com a presença da Cora, e ela completa mais um ano de vida hoje. Eu agradeço a Deus pela minha esposa, a mulher com quem eu casei, a mulher que eu tenho a minha vida, e que tem me abençoado muito no meu ministério. Quero orar junto com você, com todos vocês. Vamos orar. Pai, que bom podermos cultuar a Ti nesta hora. Já te somos gratos pelo dia de hoje, pela madrugada, manhã, tarde, agora parte da noite,
estamos aqui nessa live, que o Teu Espírito tenha a direção e controle de todas as coisas. E é no nome de Jesus que nós cultuamos a Ti. Senhor, abençoe vidas que estão conosco nessa live e me dê sabedoria para poder falar a Tua palavra e depois orarmos juntos, e que o poder do Teu nome, ó Jesus, seja bênçãos para todos aqueles que a palavra vai ser pregada e vai gerar fé no coração. Que Deus abençoe a todos, para a glória de Jesus, para a glória de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Você diz amém? Amém. Queridos, alguns cantos que a gente vai cantar aqui, os corinhos antigos, diz assim: Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Agora eu vou dizer que Deus está em você. Deus está em ti, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em nós, Deus está em nós, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. É uma declaração que a gente diz que Deus está em nós, na minha vida e na sua vida. Esse cântico diz: pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia eu receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura para lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia eu receba no céu a coroa que me dará Deus. Essa é uma parte de um cântico que eu gosto muito da harpa cristã, que declara que um dia eu vou receber do meu Deus o galardão, a coroa prometida, para habitar com Ele pelos séculos dos séculos, até aquele dia, quando ouvirmos a trombeta de Deus tocar.
Jesus, te entronizamos, declaramos que és Rei. Tu estás no meio de nós, te exaltamos com louvores, a ti fazemos um trono de louvor, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores. Ó, vem Jesus e toma o teu lugar. Ó, vem Jesus e toma o teu lugar. Ó, vem Jesus e toma o teu lugar. Jesus, te entronizamos, declaramos que és Rei. Tu estás no meio de nós, te exaltamos com louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores. Ó, vem Jesus e toma o teu lugar. Ó, vem Jesus e toma o teu lugar. Ó, vem Jesus e toma o teu lugar. Amém. Nós convidamos Jesus para tomar o lugar dele, que é onde? Dentro do nosso coração. Uma vez eu estava falando isso pela rádio, um ouvinte ligou para a rádio e perguntou: pastor, o senhor acabou de falar que Deus é maior do que todo o cosmos, todo o universo, e o senhor agora está dizendo que Jesus é Deus e que ele pode habitar dentro de nós. Eu disse: este é um mistério. Eu creio pela fé, porque ele prometeu. Ele disse assim: eis que estou à porta e bato, e a porta é do coração. Quem abrir a porta, eu vou entrar. Aonde? No coração. Vou fazer uma faxina dentro do coração, jogar fora tudo que é ruim, e vou fazer nele morada. Então eu creio que Jesus habita dentro de nós, na pessoa do Santo Espírito de Deus. Não é isso? Por isso eu digo: a ti fazemos um trono de louvores. Ó, vem Jesus e toma o teu lugar. Ó, vem Jesus, toma o teu lugar. Ó, vem Jesus e toma o teu lugar. Por isso eu cantei: quero andar de valor e valor, e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia eu receba no céu a coroa que me dará Deus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Amém, amém. São cânticos que eu gosto de ficar em casa, às vezes, com o meu violão,
adorando a Deus, cantando para Ele, porque eu sei que Ele se agrada dos nossos louvores. Nos melhores momentos da nossa vida é quando nós estamos louvando a Deus. Quando nós louvamos a Deus, o louvor atrai a presença de Deus. Então isso me satisfaz quando eu canto para o meu Deus. Há um cântico que diz assim: Jesus é o caminho, a vida e a luz, que sofreu tanto por nós, levando a cruz, no lugar por nome madeiro, ele foi levado, e lá entre dois ladrões foi crucificado. Jesus sentiu ali na cruz, amargurado, sentindo o peso dos meus pecados. Ó, quanto meu Jesus sofreu, e por instante pelo Pai foi desprezado, e com voz alta ele deu o brado: porque me desprezas, ó Deus meu? E todos os soldados romanos viram nesta hora, sentiram que aquele homem era o Filho de Deus, ficaram atemorizados e foram embora, receando que todo castigo fosse para os seus. Jesus sentiu ali na cruz, amargurado, sentindo o peso dos meus pecados. Ó, quanto meu Jesus sofreu, e por instante pelo Pai foi desprezado, com voz alta ele deu o brado: porque me desprezas, ó Deus meu? E nesta hora o véu do templo logo se rasgou, o sol, a sua grande luz, se apagou, e houve um grande terremoto que abalou na terra. Também os mortos ressuscitaram. Jesus sentiu ali na cruz, amargurado, sentindo o peso dos meus pecados. Ó, quanto meu Jesus sofreu, e por instante pelo Pai foi desprezado, e com voz alta ele deu um brado: porque me desprezas, ó Deus meu? Deus virou o rosto na hora que Cristo recebeu todo o pecado humano, todos os nossos pecados. Por isso Jesus disse: Pai, por que me desamparaste? Porque Deus não poderia olhar. Deus não tem prazer em ver o pecado. O prazer de Deus ainda é olhar esse planeta. É porque aqui ainda existe a igreja de Deus. E nós somos o colírio dos olhos de Deus. Às vezes você chega diante do espelho e diz assim: poxa, o nariz, falta cabelo,
a barba está branca, cabelo branco. Ah, não. Deus te ama e te amou do jeito que você é. Porque nós refletimos nele a glória de Cristo. Cristo é a glória de Deus. Nós somos a glória de Cristo. Cristo morreu por mim e por você. Por isso ele sofreu na cruz do Calvário. E quando Deus me olha, e quando Deus te olha dos céus, não te fulmina, porque ele vê a justiça de Cristo. Porque Cristo, quando morreu na cruz do Calvário, ele morreu sem pecado. Então Deus coloca da justiça de Cristo em mim e em você, quando nós entendemos o trabalho de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Por isso eu não sou consumido por Deus, porque quando clamo a Deus, ele olha para mim, eu que era injusto, passei a me tornar justo, porque Deus coloca da justiça de Cristo na minha vida. Não precisa de Maria, de santos nenhum, de São Paulo, de São Pedro, nada disso. Deus nos olha e nos atende quando nós entendemos que somos pecadores e recorremos a Cristo. Deus coloca da justiça de Cristo em nós para termos acesso a Ele, falarmos com Ele nas nossas súplicas, nas nossas orações, quando clamamos a Deus. E daqui a pouco nós vamos estar clamando a Deus aqui por você, você que precisa de um milagre desse Deus que é todo-poderoso. Ele tem poder sobre todas as coisas e Ele prometeu de responder às orações que forem feitas pela fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Deus quer fazer o milagre na sua vida. Deus quer tocar na sua vida, fazer dessa noite de quarta-feira uma noite abençoada por Deus. Amém? Antes de nós meditarmos um pouquinho na palavra de Deus, somos da igreja Fé para Todos em São Gonçalo, aqui o município em São Gonçalo, um município, uma cidade metropolitana do Rio de Janeiro, e estamos aqui por causa da pandemia, por isso nós temos todas as segundas, quartas e sextas, nós temos lives, porque só abrimos a igreja aos domingos, é assim mesmo, pela manhã e no novo horário, 17 horas. Mas todas as segundas-feiras nós temos uma live para casais. Às quartas-feiras, eu, como pastor da igreja, faço, porque não estamos abrindo a igreja ainda às quartas-feiras, então faço uma live aqui da minha casa. E às sextas-feiras temos os nossos evangelistas, o evangelista Robert Henrique e o evangelista Maxwell Melo, que sempre tem uma palavra abençoada por Deus, uma palavra evangelística, e também cercando vocês de orações, pedindo a Deus, tá? Deixa eu ver aqui quem entrou aqui. A minha esposa está anotando o pedido ali. Vamos ver aqui. Temos quem? Maria José, nossa diaconisa, Sueli Moura, irmão Jorge, não é isso? Fátima Pinheiro, vamos, Jane Alvarenga, minha irmã Jane, Deus abençoe, Fátima Pinheiro, Sueli Moura, vamos pedir, irmã Georgina, nossa diaconisa, que está lá em Pernambuco, passando os dias, Rosana da Silva, tá? Vamos também a Mônica da Silva, esposa do nosso diácono, e o homem que cuida do som, nosso diácono Birajara, um dos nossas lideranças de casais. Obrigado, Mônica, pelo bolo que você trouxe, pela minha esposa. Daqui a pouco a gente vai estar saboreando esse bolo, como eu disse a vocês no início. Hoje é um dia muito especial para mim e para a Cora, porque Cora é minha esposa e ela está completando mais um ano de vida hoje. Então, o dia hoje está sendo muito grande. Recebemos alguns amigos dentro daquele padrão de separação. Recebemos amigos hoje à tarde, visitas de queridos. E a irmã Mônica, que é uma doceira de melhor qualidade. Eu estou doido para chegar a hora de comer aquele bolo que deve estar delicioso. Tá bom? Mande para cá o seu pedido de oração e a gente vai estar orando daqui a pouco juntos com você. Tá bom? Abra sua Bíblia, Salmo de número 119. Eu quero hoje bater um papo. Não será uma mensagem que a gente está acostumado a pregar. Apenas meditar um pouquinho sobre a palavra de Deus e os segredos que Deus tem para nós.
que Deus nos revela quando nós nos aproximamos dele e ele vê sinceridade no nosso coração. Salmo de número 119, a partir do versículo 40. Eu vou ler alguns versículos para chegar ao ponto que eu quero meditar com vocês um pouquinho, mostrando algumas realidades que Deus fez com os seres humanos. Talvez você se ache tão pequenininho, tão pequenininha, tão insignificante. Eu vou na igreja, o pastor nem sabe que eu estou, a igreja é grande, eu sento lá nos últimos lugares. Quero dizer a você que Deus, as grandes obras que a Bíblia traz, foram com pessoas pequenas, simples. Claro, nós tivemos reis, mas antes de serem reis, eles eram simples. Tá? Abraão era uma pessoa muito simples. Davi era um cuidador de ovelhas. Na própria casa de Davi, ele era desprezado pelos seus irmãos. Grandes homens de Deus, que Oséias, Amós, que era boiadeiro. Que obra maravilhosa, que vaso usado por Deus. Então, não diga para você que você é insignificante, porque quando você está na obra de Deus, Deus usa os seus vasos. Deus usa os seus vasos. Salmo de número 119, a partir do versículo 40, olha o que o salmista diz aqui. Eis que tenho suspirado pelos teus preceitos, vivifica-me por tua justiça. Aqui o salmista começa dizendo assim, Senhor, para que eu agrade a ti, eu tenho que obedecer os teus preceitos. Não é doutrina de igreja, tá? São os preceitos de Deus. Claro que se você for para uma igreja, cada igreja tem o seu padrão, mas não é isso que salva. O que salva é você obedecer os preceitos de Deus. Claro que se você pertencer a uma igreja, você vai ter que se vestir, vai ter que andar dentro dos padrões daquela igreja. Isso faz parte da obediência. Você não vai a um casamento de bermuda e nem de short, ou com sunga de praia. Você vai a um casamento que é um cerimonial lindo, você vai com uma roupa adequada. Então a igreja se vai com roupa adequada. Não que Deus não possa te abençoar ou não pode te abençoar da maneira mais simples. Sim, mas dependendo da ocasião, para honrar a Deus, você faz o seu melhor. Então o salmista diz isso aqui, eis que tenho suspirado pelos teus preceitos, vivifica-me por tua justiça. Versículo 41. Venham também sobre mim as tuas misericórdias, Senhor, e a tua salvação segundo a tua promessa. E saberei, esse é o versículo chave, e saberei responder aos que me insultam, pois confio na tua palavra. Não tires jamais da minha boca a palavra da verdade, pois tenho esperado nos teus juízos. Assim observarei de contínuo a tua lei, para todo sempre. É uma decisão. O salmista está dizendo aqui, assim eu vou observar de contínuo a tua lei, a tua palavra, para todo sempre. É uma mudança de vida. Quando você casa, você tem que deixar a sua vida de solteiro, porque agora você vai ter uma companheira, e já não vai ser um sozinho, vão ser dois em um. Então você tem que mudar, você tem que ter horário para chegar em casa, você tem que trabalhar para ter o sustento da sua esposa, você tem que fazer com que ela se agrade de você. A mesma coisa, ela fará também isso. Ela agora não pode acordar mais tarde, não tem que fazer alguma coisa, porque agora ela não está na casa de papai e mamãe, e sim cuidando. Apenas uma comparação que eu faço. Quando você aceita Jesus Cristo como Salvador da sua vida, você agora muda de vida, porque a própria Bíblia diz que você é uma nova criatura em Cristo. Então você vai passar a viver agora de acordo com os padrões que a palavra de Deus exige. Você vai mudar o seu linguajar. Antes, muitos palavrões, muitas coisas, muitas palavras nécias, tolas, insensatas. Hoje,
uma palavra mais séria, tá? Você vai ter que mudar o seu modo de agir, o seu modo de pensar, porque agora você representa Cristo. Eu fui criado no Evangelho, desde pequenininho. Meus pais me criaram na igreja e fazendo escolas bíblicas dominical e fazendo as coisas que uma criança que vive na igreja faz. Mas eu só entendi quando eu já era jovem. Apesar de obedecer todos os requisitos da igreja, do evangelho, eu só entendi quando eu era jovem que aonde eu estiver, ou aonde eu estivesse, ou onde eu estiver, eu vou estar representando Cristo. Quando eu entrar no ônibus, entrou Cristo no ônibus. Quando eu entrar no navio, num avião, quando eu for na rua fazer algumas compras, Cristo vai comigo. Eu represento Cristo. E se Cristo está comigo, eu reflito a luz de Cristo na minha vida. Por isso eu encontro pessoas que dizem assim, pastor, o senhor não envelhece? Olha que eu uso uma barba branca. A minha esposa briga muito comigo, né? Raspa a barba, você fica mais novo. Eu digo, não preciso disso, eu gosto de usar barba, sempre gostei. Na minha época de jovem que eu trabalhava, eu não podia, eu tinha que raspar a barba todos os dias. Então depois que eu descansei disso, eu deixei a barba crescer e digo, não tiro mais. Mas as pessoas olham e dizem, o senhor não envelhece, apesar, eu tenho 70 anos, e as pessoas dizem, o senhor tem um rosto brilhante. Eu digo, sim, eu tenho Cristo na minha vida. Porque quando você vai no mercado, no supermercado, na rua, fazer compra, eu disse, num ônibus, numa condução, num táxi, num Uber, você representa Cristo. Você pode não ver a luz de Cristo, mas quem olhar para você vai ver a luz de Cristo. Às vezes eu entro com pessoas sem Bíblia na mão, sem nada, no carro, no Uber, e a pessoa logo pergunta, o senhor é evangélico? Eu digo, por quê? Não, o senhor tem cara de evangélico. Eu digo, não, eu tenho a cara de Cristo. Então, o salmista está dizendo isto aqui. Porque uma das coisas que mais se espera no evangelho, quando você aceita Jesus, é que os sobrenaturais de Deus aconteçam para nós. Eu tenho pessoas agora que estão me vendo aqui que precisam de um sobrenatural de Deus, de uma cura. Eu tenho famílias que estão com alguém da família contaminado pelo Covid. E o Covid é algo tão terrível que em 2, 3 dias ele pode te colocar entubado e ele pode te matar. E não temos vacina, não temos remédio. Então, às vezes eu tenho famílias aqui que tem pessoas, tem seus familiares testando positivo e as pessoas pensam logo no pior. Eu quero dizer para você que Deus tem cuidado da gente. A Covid não é a palavra final para a sua vida. Até a morte precisa da autorização de Deus para tocar em você. Então o salmista está mostrando aqui que o primordial nosso, eu disse que hoje seria uma conversa, o primordial nosso é que nós obedeçamos a Deus. Possamos viver um padrão digno de Deus agir por nós. Eu disse ali há pouco que você às vezes se considera, eu sempre lá atrás, ninguém ouve, ninguém sabe na igreja que eu existo, apenas me veem, mas não conhece o meu potencial, mas Deus conhece. E Deus quer te usar. Eu estou falando essa palavra profética para alguém. Deus quer te usar. Deus quer fazer você brilhar. Sabe por quê? Porque são pessoas simples que Deus usa. Olha umas coisas que eu vou dizer para você aqui, que eu até anotei aqui para falar para você. Vamos falar de Elias. Elias, o apóstolo Tiago, diz que era foi um homem semelhante a nós, simples, mas que tinha uma vida com Deus. E ele, por ser um profeta de Deus, por ele agir de uma maneira muito dura, falando a respeito de Deus, teve um momento que Deus precisava fazer com que Elias mudasse alguns conceitos.
E quando Elias mandou que descesse fogo do céu, Deus obedeceu e consumiu o holocausto, que ele matou os 850 profetas, 400 e 450 de Baal. Quando Jezabel soube, ordenou que Elias fosse morto, porque Elias havia matado todos os profetas que serviam a Jezabel. Só que Elias, como homem de Deus, na sua humanidade, por isso que eu disse que ele era um humano como eu e você, ele se desesperou. A ordem da rainha era matá-lo. Estaria o exército de Israel à sua caça, a sua cabeça estava a prêmio. Aí Deus olhou para Elias e disse: Elias, vá para um lugar, que eu preciso que você faça uma universidade. Naquela época, eu preciso que você faça uma universidade. Vá lá para o riacho de Querite. Fica lá, porque eu já ordenei aos corvos que te sustentem. Olha só que coisa. Deus ordenou aos corvos que levassem pão e carne pela manhã, pão e carne à noite, à tardinha, para Elias. Você vai fazer ali a faculdade de Querite, porque ele havia profetizado que não ia chover por 3 anos e 6 meses. E Deus ouviu a petição de Elias. Então, quando Jezabel manda matá-lo, ele foge e se esconde, chorando. Alguns pregadores dizem até que ele tentou o suicídio, porque ele entrar pelo deserto adentro, sem destino, sem levar água, sem levar pão, ele estava pedindo a Deus para morrer. Só que Deus cuidou do profeta. Elias havia passado pela Universidade de Querite, tá? Elias passou pela Universidade de Querite. Chama-se dependência de Deus. Esperar que os corvos tragam pão e carne todos os dias. A Bíblia não narra quanto tempo. Mas como havia uma seca e fome em Israel, por causa do pecado do povo, o rio trazia água também para Elias. Outra pessoa da Bíblia, simples também, que vivia perto das ovelhas, mas Davi recebeu a planta completa do templo de Jerusalém, famoso templo de Jerusalém. Deus deu a Davi a planta completa. Davi ajuntou o dinheiro para a construção do templo e se empolgou em construir o templo. Ele disse: eu vou construir um templo para o meu Deus. Aí Deus envia um profeta a Davi para dizer: Davi, você não vai construir o templo, porque você é um homem que suas mãos estão sujas de sangue. Você foi um guerreiro, um homem de guerra. E Davi havia juntado ouros, pratas, pedras preciosas. Deus tinha dado a planta do templo a ele, mas o profeta disse lá: você não vai construir. Quem vai construir vai ser o seu filho Salomão. E olha o que Davi fez. Davi obedeceu a Deus. Que simplicidade de homem. Ele tinha tudo ali. Ele poderia construir o templo, mas Deus disse: você não vai construir. Sabe por quê? Porque Deus vê muito à frente. Nós só vemos o dia de hoje, o momento que nós estamos vivendo. Então Deus disse: você não vai construir, mas o seu filho irá construir. Quer ver outro exemplo na Bíblia? Filipe recebeu a orientação do Senhor de ir para a cidade, sair da cidade de Samaria. Filipe estava fazendo um trabalho lindíssimo em Samaria, Deus salvando vidas, Deus curando vidas, Deus abençoando vidas, mas Filipe não tinha a autoridade para servir a ceia. E Pedro foi a Samaria para servir a ceia. E para
não entristeceu o coração de Filipe, Deus falou a Filipe para que fosse para outra cidade. Vai para a estrada que vai de Jerusalém para Gaza. Vai para o caminho. E Deus coloca um homem valoroso, que depois foi um propagador do Evangelho, um eunuco, que Filipe havia saído de Jerusalém, de Samaria, e agora vai para uma estrada. Sei o que eu estou fazendo aqui. Vem uma carruagem. E vem um homem sentado na carruagem, lendo a Torá. E aí Filipe, quando vê aquilo, pergunta assim: entendes o que leis? E ele diz: como eu posso entender se não tem quem me explica? E parou o carro e chamou Filipe. E Filipe pregou o Evangelho. Olha como é que Deus faz. Filipe poderia estar se achando menosprezado, porque a obra era grande que ele estava fazendo em Samaria. E agora chega Pedro, parece que ofusca Filipe. Mas Deus não impede de ninguém ser feliz na obra dele. Mesmo você que se acha pequenininho, que ninguém olha você, Deus pode fazer como fez para Filipe, levá-lo a um lugar, para que aí as pessoas possam te conhecer. Quer ver outra coisa também? Uma das coisas que nós temos que entender é que os nossos olhos só veem o próximo e o imediato. Deus vê mais longe. Deus, quando olha você, olha para o seu futuro. Deus te vê lá na frente. O grande homem, a grande mulher que Ele vai fazer. E você, às vezes, olha para você e não vê nada. Quer ver uma coisa? Deus viu a arca. E Deus, vendo a arca, deu a planta para Noé construir essa arca. Sabe o que isso quer dizer? Segredos, ou segredo que só os céus sabiam. Deus, pela fidelidade de Noé, deu a planta da arca para que ele construísse a arca e salvasse a sua família. Deus olhou Abraão e buscou nele para que ele formasse um povo. Deus viu em Abraão. Sua esposa era estéril. E Deus olhou Abraão e disse assim: Abraão, sai da tua casa, da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Eu vou fazer de você uma grande nação. Ele poderia dialogar com Deus: mas Senhor, a minha esposa é estéril, que filhos são esses? Mas Deus viu lá na frente que ia fazer um milagre na vida de Sara e de Abraão. Eu vou fazer de você um grande povo. Então Abraão buscou uma cidade e foi levado por Deus. Neemias soube por Deus que ele viu o muro. Deus viu o muro todo quebrado, nos muros de Jerusalém, e olhou Jeremias e despertou, levantou Neemias para restaurar os muros de Jerusalém. Tá bom? Deus viu o evangelho que precisava ser divulgado, as boas novas desse evangelho. Ele precisava alcançar o mundo inteiro. Deus levanta quem? Paulo, Saulo de Tarso, um perseguidor do evangelho. Agora Deus o torna o Paulo. E ele foi o maior abridor de igrejas do Novo Testamento. Então Deus olhou o evangelho que precisava chegar ao mundo. Deus levantou o apóstolo Paulo para fazer com que a mensagem de Jesus chegasse no mundo inteiro. Deus viu o Brasil, estou falando daqui do Brasil. Deus levantou a mim,
Deus levantou grandes pastores, grandes apóstolos, grandes bispos, grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus. E também quer levantar você. Pastor, o senhor está brincando? Sim. Todos pensaram assim. Quando Samuel foi ungir Davi como rei, ele tinha 16 anos. Quando Samuel foi lá na casa do pai de Davi e disse: Deus me mandou aqui ungir o novo rei de Israel. O pai de Davi chamou todos os seus filhos, menos a Davi, que era um bastardo ali. Davi era filho do pai dele com outra mulher. Por isso ele era desprezado pelos seus irmãos. E o pai de Davi passou os seus irmãos todos diante de Samuel. E Samuel disse: não é. Deus não falou nada comigo aqui. Você tem mais algum filho? Ah, eu tenho um pequenininho que está lá no meio dos animais. Mande-o chamar. Mas ele é pequenininho, ele é franzino. Mande-o chamar. E quando mandaram chamar, buscar Davi, 16 anos, quando Davi entrou na sala, Deus disse ao profeta Samuel: este é o novo rei de Israel. E olha, Samuel não precisou ungir Davi, porque quando Samuel se aproximou de Davi, o azeite saltou sobre Davi. Eu estou falando isso para você, que talvez se acha desprezado na igreja. Eu disse que hoje era uma live especial. Se acha desprezado, ninguém te dá chance. Continue firme, continue fiel, continue buscando a Deus em primeiro lugar, porque a hora que Ele fizer você aflorar, brilhar, ninguém vai poder te deter. Então Deus viu essas coisas, precisava de uma cidade, chamou Abraão. Deus precisava salvar o mundo, chamou Noé. Deus precisava consertar os muros de Jerusalém, por causa do pecado, estava destruído, as invasões. Deus levantou Neemias. Deus viu o Brasil e me viu você. Porque nós representamos a Cristo aonde quer que nós formos. Deus quer fazer de você um desbravador, um ganhador de almas. Ele quer fazer de você um referencial dele. Através do ministério que ele tem para você, ele vai fazer grande obra através da sua vida. Eu disse que hoje eu estava profetizando para alguém. Não sei quem, mas Deus mandou que eu falasse isso. Hoje eu estava buscando um texto para pregar e Deus falou assim: fale isso, porque eu vou falar para alguém. Alguém que está se sentindo desprezado, rejeitado. Deus está dizendo: é você que eu vou levantar. Espera. Davi foi ungido com 16 para 17 anos, mas só assumiu o trono com 30. Não foi precipitado. Ele sabia que Deus o havia escolhido para ser o novo rei. Então ele não precipitou as coisas, não quis andar na frente de Deus. Esperou o tempo. E olha que nesse intervalo de 14, 15 anos, Davi foi trabalhar no palácio. Porque um espírito maligno atormentava o rei Saul. E quando esse espírito possuía o rei Saul, era algo terrível. Até que os seus conselheiros disseram: quando você ouve uma música celestial, esse espírito se afasta. Procure um homem que saiba, primeiro, tocar bem harpa, que saiba cantar, que seja forte, que seja íntegro e que seja de boa família. Olha os referenciais. E acharam a Davi. E Davi passou alguns anos no palácio, no meio daquelas coisas lindas do palácio, tocando harpa, uma outra vida
diferente da vida do campo que ele era. Mas todas as noites ele voltava para a sua realidade. Antes, de dia ele estava num sonho, que era o palácio. Ele tinha a promessa de ser rei. Ele sabia que ele iria reinar no lugar de Saul. Mas ele esperou Deus colocá-lo. Então ele fazia isso. Ele trabalhava no palácio, vivia no meio de ouros, pratas, comidas, bebidas, mas à noite ele voltava para a sua realidade. Qual era a sua realidade? Cuidar das ovelhas do seu pai no campo. Até o momento em que Deus disse: é agora que você vai reinar. Por que eu estou citando esse caso? Quantos pastores estão aí frustrados? Quantos? Porque foram precipitados no seu chamado. Alguns até nem tinham chamado. Nem tinham chamado. E foram ordenados porque tinham um bom trabalho, tinham uma boa oratória. E hoje são pastores frustrados. Porque numa igreja tem 20 pastores, tem uma oportunidade por ano, ou vai pregar numa congregação. Espere Deus te colocar no lugar de destaque. Porque quando você honra Deus, não são os homens que vão te honrar, é o próprio Deus. E quando Deus te honra, Ele te coloca em destaque, para que a glória dele se manifeste através de você. Eu dei alguns exemplos aqui e eu termino mostrando aqui algo muito importante para você. Pastor, e aí, como é que eu vou fazer? No mesmo Salmo 119, no versículo de número 50, ele diz assim, Salmo 119, na mesma página que você estava lendo que eu li no início, no versículo 50, olha o que o salmista diz: o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. O que me consola até eu chegar aonde tu tens para mim, ou se tu não tiveres nenhum plano para mim, mas eu quero brilhar na tua luz. Eu quero ser um representante seu no meio da multidão, mas que a minha luz esteja brilhando. Que os teus olhos me achem no meio da multidão, porque eu estarei glorificando o teu nome. Porque só em ser seu representante, para mim vai ser a melhor coisa. Eu não preciso ter funções eclesiásticas. Eu não preciso ter honras de ser um diácono, de um líder de departamento. Eu quero ser um vaso para que Deus possa usar. Então ele diz aqui, versículo 50 do Salmo de 119, o que me consola na minha angústia, porque eu sou humano, você é humano, você vai ter essas dificuldades para enfrentar, mas o que me consola, o salmista diz, na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifique. Como tu queres, Senhor, sou teu. Tu és oleiro, barro sou eu. Quebra e transforma, até que enfim tua palavra se cumpre em mim. Nós somos o vaso, ele é o oleiro, é ele que nos constrói. Agora temos que ter paciência para que o olheiro possa fazer um vaso lindo. E mesmo humano, pecador, simples, como alguns desses homens que eu falei para você, foram baluartes na obra do Evangelho. Espere Deus te honrar. Mais uma vez. Como tu queres,
Senhor, sou teu, tu és olheiro, barro sou eu, quebra e transforma, até que enfim tua vontade, olha que bonito, se cumpre em mim. Quero orar por você. Antes de orar por todos, eu sei que Deus está falando a corações. Depois, você que Deus falou com você, entre nessa live e diga, bota o seu nome e diga assim, pastor, foi comigo. Eu tenho chamado, eu tenho vivido intranquilo, impaciente. Não se preocupe. Se você tem o chamado, Deus vai te honrar. Quero orar primeiro com você. Pai, tu me moveste a falar isso, porque a tua intenção era falar a alguém, a mostrar a alguém, que talvez esteja pensando até em sair da igreja, até em deixar a equipe de louvor, ou até deixar alguma liderança, porque está se sentindo discriminado. Não tem tido honra no lugar que está. Mas Deus, a tua palavra diz nessa noite que tu vais honrar se essa pessoa permanecer fiel, obediente ao seu pastor, aos seus líderes. Esperar Deus te honrar, como um vaso na mão do olheiro. Se você for ler essa história do vaso, quando Jeremias conta no capítulo 18 do seu livro, o primeiro vaso estava aos olhos do profeta, um vaso maravilhoso, mas o olheiro desfez o vaso. Às vezes nós estamos perfeitos para fazer a obra, nos achamos capacitados para fazer, mas ainda falta uma melhor preparação do vaso. Ainda existem fios que tornam o vaso vulnerável. Precisam ser desfeitos e tirados para que o olheiro faça o vaso que Deus vai encher para usar. Toque no coração e desperta essa vida para a glória do teu nome. Para a glória do teu nome. Queridos, eu tinha outra palavra. Deus mandou falar isso para vocês. Agora vamos lá. A nossa diaconisa Georgina já voltou? Que bênção. Já veio de Pernambuco? Chegou ontem. Deus abençoe sua vida. Estamos saudosos de você. A irmã Fátima, o irmão Diomar, e toda a sua família. Jane Alvarenga, Romão, Caroline, Guilherme, David, Felipe, Camila, Vera, Lúcia Alvarenga, toda a sua família, Vera Lúcia Parreira e toda a sua família. A irmã Horaci, oração por ela, ela pede por ela e por toda a família, e por Rafael Pereira Vieira Pedras, que está com pedra nos rins, não é isso? Vamos orar por essa vida, irmã Horaci. Também a irmã Fátima Vinícius, sua filha, seu genro. Irmã Sueli Moura pede oração por ela, pelo Jorge, pela Érica, pela Elaine, pela Letícia, pelo Robin, uma família abençoada, pelo Marcelo. Também a Roseli, minha querida irmã Roseli, por ela e por toda a família, oração pela Maria do Carmo e Graça, que está com enfermidade, e Emily, que está o quê? E família enlutada. Está com a família enlutada, que Deus enxugue as lágrimas, que Deus console. Minha querida diaconisa Marli, José Vieira, oração por ela, Fatinha, Paulo, Vitor, Carla, Júnior, Denison e toda a família, orando também pelo José Américo, irmão da irmã Rosânia, é isso? Vamos estar orando por essa vida, orando também por Edileuza, por Alain, por Mara e por Abraão, por Maria de Fátima Amorim, Charles, pela mãe Rosa e toda a sua família. Tem muita gente.
Vamos estar orando pela Sheila Bills. Sheila, um abraço, Sheila. Que bom saber que você sempre me ouve. Deus abençoe. Eu esqueço de falar o teu nome. Sheilinha, te amamos. Eu e a minha esposa te amamos. Oração por ela e toda a família. A Carla Setuba, a Fátima Ferreira, o Matheus Pinheiro, Mateuzinho, nosso tecladista, Mônica da Silva, é isso? É a Morena Jambo, estamos orando aqui, a Valdinéia Figueiredo, oração por ela, pelos netos, por toda a família, por Angelina, e que está grávida de 4 meses, que Deus apresentou um sangramento, que Deus cuide dessa gravidez, em nome de Jesus. A Sheila Bills, mais uma vez, pede oração para a Regina Maria de Matos, que testou positivo, que Deus cure. Mauro, oração por ele, pelos seus filhos, pelo seu pai, que testou positivo, seu irmão, pela Rosângela, sua cunhada e seus filhos e filhas, que Deus abençoe. A Viviane, minha querida Viviane, Helge, o Ricardo, suas filhas, pelo seu pai, me ligou hoje, eu não pude atender, eu estava numa reunião, Zé Luiz, a Inês, seu irmão, que Deus cuide, nosso diácono Ribeiro, né, a sua esposa e suas filhas, seus genros, que Deus abençoe também o irmão Hermes, nosso diácono, que Deus abençoe também o Mazinho e família, a Milton e família, o Marcos, a Miriam, sua mãe, sua sogra, seu filho, o Francisco, a Geralda, são tanta gente, né, Cora? A irmã Geni, toda a sua família, irmão Alcimar, sua esposa, o pastor Sidney, esposa, todos os nossos diáconos, Birajara, família, Vinícius e família, todos, pela minha vida, pastor Samuel Brito, pelos nossos músicos, nossos departamentos, o evangelista Maxwell, sua esposa, sua filha, sua empresa, evangelista Robert, que deve estar trabalhando hoje, sua esposa, seu filho, pela Celina Cana, são tanta gente que a gente tem que orar e pedir. Mas vamos orar agora. Eu vou pedir a Márcia Xavier, o Tônio, irmã Célia, irmão Antônio, Ricardo, Eliane, a sua irmã Márcia, a Lilian, é isso? O marido, a filha, que Deus guarde. Vem cá, Cora, orando pela vida da Cora, que hoje está completando, não vou dizer a idade não, tá? Já passou dos 70. Fica aqui do meu lado. Se você estiver perto de alguém que você possa segurar na mão, o Senhor Jesus diz assim, que se 2 concordarem, chega para cá agora, se Deus concordarem na terra, 2 concordarem na terra, a respeito de qualquer coisa que pedirem, o Senhor Deus irá concordar no céu. Vamos orar agora? Pai, que bom podermos falar contigo. E que bom podermos interceder por tantas vidas que participaram dessa live, que ouviram a tua palavra, mas que precisam do teu socorro, precisam das bênçãos que tu tens para nós. A tua palavra nos diz que tu és um Deus abençoador, que tudo pedirmos ao Pai, crendo, nós receberíamos. Há pessoas aqui pedindo por uma gravidez que apresentou sangramento. Meu Deus, cuida dessa criança e cuida dessa vida. Eu oro também pela minha filha que está grávida, que essa criança venha numa hora certa, com saúde perfeita. Oro pela Luciene, que também está grávida. Oro pela nora do nosso pastor lá do Rio de Janeiro, pastor Roberto, sua nora está grávida. Essa criança venha perfeita e com saúde. Mas existem pessoas que testaram positivo, e eu sei da gravidade que é isso. Como tem sido mortal esse vírus. Mas nós temos o nome de Jesus Cristo, que é maior do que esse vírus, que é maior do que qualquer doença, qualquer projeto maligno, que se submete pelo poder do nome de Jesus. Existem pessoas entubadas, pessoas contaminadas, pessoas que desenganadas pela medicina, pessoas que precisam de um milagre. Eu intercedo aqui pelo Robertinho, sua esposa Eliane, seu filho Júnior, que precisa de uma libertação. Deus, ora pelo irmão José Ricardo, sua esposa, o Paulo Ricardo, esposa e família, toda essa família, a Gleice, sua família, esse emprego que ela está esperando. Deus, se for da tua vontade, que haja o abrir das portas, Senhor, porque tu és um Deus abençoador. Socorre-nos, Pai, em nome de Jesus. Vá ao encontro dessas vidas agora, repreendendo todo o poder das trevas, todo o poder, toda a energia maligna de enfermidade. Eu repreendo agora em nome de Jesus. Caia por terra, saia desses corpos, saiam dessas casas, saiam dessas famílias,
Em nome de Jesus, que haja o teu toque, no teu toque há poder. Deus, eu repreendo os espíritos familiares do mal, que têm destruído vida de famílias, de maridos e esposas, de filhos e pais. Eu repreendo esses espíritos familiares e ordeno que saiam desses lares, saiam dessas famílias agora, em nome de Jesus. Eu oro pela Lazinha, lá em Brasília. Eu oro pela Jane, em Belo Horizonte. Eu oro pelo pastor Júlio Torres, lá em Córdoba, que sempre nos ouve. Deus, tu sabes o projeto do teu filho, é o teu ministro. Cuida de todas as coisas. Agora, Senhor, descansamos em Ti. Amém, Jesus. Muito obrigado Obrigada, Deus. pelos milagres que estamos recebendo. Continue conosco nessa noite de quarta-feira. Daqui a pouco é madrugada de mais um dia. Cuida desta quinta-feira, madrugada, amanhã, tarde e noite. Acampe os teus anjos ao nosso redor. Eu oro pela igreja Fé para Todos em São Gonçalo, mas eu oro também por todas as igrejas que professam o nome de Jesus Cristo como Senhor, Salvador e Rei. Cuida do nosso município, cuida do nosso prefeito, os vereadores, cuida do nosso governo de Estado. Dê sensibilidade a esses governos para que olhem para o povo. Oh Deus, os deputados estaduais que possam gerir leis que beneficiem o povo. Oro pelo país, pelo nosso Brasil. Tu tens um presidente que confessa o teu nome, Deus, mas está sendo pressionado de uma maneira terrível, até por pessoas que te confessam como Deus. Mas tu levantou este homem para que ele sarasse o Brasil dessa roubalheira, desses planos diabólicos que têm vindo sobre essa nação, por leis injustas, leis que vão contra a tua palavra. Deus, dê sabedoria aos deputados federais, senadores, ministros do STF, os ministros que estão ao lado do presidente Bolsonaro. Deus, dê sabedoria a esse homem, dê sensibilidade espiritual e que o Brasil seja livre dessa Covid. Meu Deus, eu repreendo em nome de Jesus. Oh Deus, abra portas de emprego, que haja abundância, Senhor, na casa dos teus filhos, que empresas não possam falir, mas que possam atrair para esse país empresas, para termos empregos, para que ninguém tenha necessidade. Amém, eu creio no que eu oro, porque eu estou orando a um Deus que é todo-poderoso. Obrigado, Senhor, te amamos, te adoramos e bendizemos o teu nome. Eu esqueci aqui, oro pelo pastor Abelardo Teixeira, pelas suas filhas, seu genro, sua nora. Cuida dos teus filhos, para a glória de Jesus. Você diz amém? Amém. Bora, vamos dizer junto aqui, é que para todo mundo te ver aqui. Ó. É aniversário dela hoje. Ó. Parabéns para você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Aqui, ó. É minha, tá? Que Deus abençoe a vida da Cora. Queridos, estamos chegando ao finalzinho. Sexta-feira tem outra live às 20 horas, um dos nossos evangelistas. E domingo, 9 horas da manhã. 9 horas da manhã, nós temos o culto presencial na igreja Fé para Todos, com unção com óleo. Diferente. E à tarde, um novo horário, 17 horas. O nosso endereço, Avenida Presidente Kennedy, 1771, ao lado da Praça de Nova Cidade, Igreja Fé para Todos em São Gonçalo. Queridos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos, não só hoje, mas para todo sempre. E a Igreja de Deus diz... Amém. Amém? Deus abençoe, para a glória de Jesus.